bom dia, boa tarde, bem-vindos todas e todas à 15ª aula do curso sobre as tecnologias do plasma. A gente já está indo para a finalização desse curso que acontece na semana que vem, mas estamos lançando hoje as inscrições para o segundo curso, que vai começar em agosto, juntamente com as inscrições desse segundo curso sobre as tecnologias do plasma. A gente está divulgando também as inscrições para os cursos de cannabis medicinal e de homeopatia, que estão também com as inscrições abertas. Antes de falar disso, esclarecer que o nosso curso é um curso introdutório. Então, devido à limitação de carga horária, a gente teve que restringir, o nosso foco, e dessa forma a gente não pôde fazer mais do que apresentar os conceitos básicos da tecnologia do plasma e os procedimentos básicos também relacionados com a saúde. Sabemos que essa ciência é uma ciência muito ampla, muito maravilhosa e que vem sendo aprimorada a cada dia pelo Dr. Kesh. Então, por essa razão, a gente enfatiza aqui nessa recomendação de que sejam buscados também os meios oficiais para aceder a essa tecnologia, como é o site da Fundação Kesh e os materiais que já foram disponibilizados aí amplamente. Como vocês sabem, os cursos criados aqui no Salão Paroquial São Francisco de Assis são cursos de caráter colaborativos, ou seja, são cursos que têm como objetivo promover uma ampla difusão do conhecimento, uma difusão livre desse conhecimento, de forma cooperativa. Então, apesar de que os cursos hoje não estão mais debaixo desse guarda-chuva do salão paroquial, vamos dizer assim, na prática, então, a gente vai ter pequenas mudanças no que se refere às regras internas, mas o objetivo, a plataforma, essa essência, continua a mesma. A gente vai hoje para o nosso tema dessa aula, que é um tema muito especial por duas razões. A primeira delas é que foge do objetivo geral do nosso curso, que é falar sobre a saúde relacionada com plasma. E a segunda razão é que esse tema, economia de combustível e de energia, através da tecnologia do plasma, era um tema que fazia os olhos do Padre Ticão brilharem e, em função de uma insistência dele, esse tema foi mantido na estrutura desse curso. Então, hoje a gente vai estar apresentando um pouco dessa perspectiva da economia de energia através da tecnologia do plasma, mas devido à limitação de tempo que a gente tem, vai ser simplesmente uma pincelada, uma apresentação geral sobre as possibilidades, que vai ser feita pelo Bernardo. Bernardo, como engenheiro ambiental, teve um olhar muito focado nessa questão da energia desde o início, por uma questão de afinidade profissional, e vai estar trazendo para a gente um pouco da sua caminhada hoje, compartilhando esses bastidores do que foi estudar a energia livre, E vamos ter também aqui hoje a presença do José Geraldo, que é um buscador de conhecimento do Rio de Janeiro, de Barra Mansa, e ele também vai estar dando para a gente um testemunho sobre o seu encontro com a tecnologia do plasma, que fez ele mergulhar na área da saúde, primeiro para auxiliar um sobrinho, e no segundo momento ele entrou também na área da energia, que é onde ele se encontra agora pesquisando, e vai estar compartilhando um pouco com a gente também essa caminhada. José Geraldo representa a gente que não tem muito conhecimento prévio sobre essas ciências exatas, apesar que ele sim tem uma formação, como vai mostrar, mas de todas as formas ele representa a gente no sentido da busca pelo conhecimento, no sentido de que nós também nos identificamos profundamente com essa tecnologia a tal ponto de investir nosso tempo no conhecimento dela. Então, gratidão por estarem presentes mais uma vez, desde sempre,
e vamos começar a nossa aula 15 de hoje. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Bernardo Teixeira e hoje nós vamos falar da energia do plasma. Antes de falar do potencial energético da energia do plasma, eu quero passar um panorama global da matriz energética que move o mundo. Nesse sentido, eu começo com a pergunta: você acha que vivemos no mundo moderno? É claro que temos acesso a oráculos virtuais como o Google, que nos responde qualquer pergunta que a gente queira saber. Nós temos oráculos como o GPS, que consegue nos guiar pelas melhores rotas do caminho, além de saber o que existe na frente, saber qual é o problema que eu vou encontrar nas rotas à frente e me direcionar para as rotas mais amenas. Nós temos outras tecnologias disruptivas, como a ressonância magnética, que enxerga dentro do nosso corpo, os raios Tera, que são a promessa tecnológica da medicina, tanto para substituir os raios X, para visualização dentro do corpo humano de maneira não invasiva e sendo uma radiação não nociva, quanto para diversas outras funções. Mais uma série de outras coisas, eu poderia ficar falando aqui a noite inteira do potencial tecnológico onde a nossa sociedade se encontra. Isso não significa absolutamente nada. Do ponto de vista evolutivo, a gente ainda não saiu das cavernas. E eu não estou exagerando não, porque na época das cavernas a gente descobriu o fogo. E é com esse paradigma que a gente vive até hoje. É com o fogo que a gente toca a nossa sociedade. A nossa matriz energética até hoje é o fogo. Por isso, por mais que a nossa sociedade pareça evoluída, pareça avançada, são só distrações, são só ilusões. A verdadeira fornalha que acelera as coisas que tocam o mundo é o fogo. A diferença da época das cavernas para hoje é que hoje a gente queima, a gente consegue queimar de modo mais controlado. Ao invés de ficar acendendo fogueira com palitinho, eu tenho uma vela que vai ser a ignição eletrônica do meu motor, e eu tenho uma câmara de combustão, onde eu posso queimar o combustível fóssil de maneira mais eficiente. As nossas armas também são armas de fogo, ou seja, as nossas armas elas usam o fogo para executar suas funções. Toda a base da nossa sociedade é tocada pelo fogo. Toda a cadeia de suprimentos, toda a logística, ela é movimentada pelo fogo. Navios, caminhões, tudo, trens, tudo é fogo. É algo até assustador, porque os motores que funcionam a fogo, eles são muito barulhentos. Eles emitem muitos gases, são motores que não são ecologicamente corretos, são motores que poluem muito. Desde Tesla, a gente já tem motores muito mais eficientes, muito mais potentes e muito mais silenciosos. Enquanto o nosso motor de gasolina do nosso carro, de cada 100 reais, essa parte é triste, pessoal, de cada 100 reais que você abastece, 23 reais vira movimento efetivo. O resto vira barulho, calor, atrito e outras formas de conversão da energia que não o trabalho que eu quero. Tesla, no início do século passado, inventou um motor extremamente silencioso, capaz de converter 80% da energia elétrica consumida em movimento. Mas, por algum motivo, a gente só tem começado a usar esses motores recentemente a partir da
companhia Tesla Motors, do Elon Musk. Pois bem, é curioso como toda a cadeia produtiva da sociedade evolui, menos a base. A indústria da energia, a indústria energética é a base de tudo. É a partir dela que tudo existe e ela nunca evolui. Há 30 anos atrás, os computadores eram do tamanho de prédios. Hoje, cada um leva um computador no bolso, extremamente potente. Não sei, mas 1000 vezes mais potente que os computadores do tamanho de prédio. No entanto, os nossos motores ainda têm a mesma eficiência desde o Ford T. Então tem que haver algo errado. Tem que haver forças ocultas conduzindo essa exploração da humanidade. Se a gente tivesse um paradigma adiante no quesito energético, as coisas iam ser muito mais fáceis para as pessoas, os recursos iam ser muito mais abundantes, as máquinas seriam mais baratas, os combustíveis, né, a eletricidade seria muito mais barata. Então, certamente existem forças trabalhando contra nesse sentido. O diesel, que foi o inventor do motor a diesel, ele era um motor muito cobiçado na época, porque o motor a gasolina fazia 23% e o motor a diesel fazia 28%. Ele era um pouco mais eficiente. Mas o sonho do diesel era criar um motor que pudesse ser abastecido, que pudesse funcionar com óleo vegetal, para que qualquer fazendeiro em qualquer parte do mundo, produzindo com as culturas que ele produzisse na sua fazenda, ele também pudesse produzir o seu próprio combustível para não precisar de depender da indústria. Quando o diesel estava prestes a realizar seu sonho, ele foi fechar o contrato para a produção desse motor em escala, num navio, parece que era um jantar no navio, alguma coisa assim. E nessa noite que ele ia realizar o sonho da sua vida, ele se suicidou, ou foi suicidado, né? Essa história a gente encontra no History Channel, naquela série Gigantes da Indústria. Conta um pouquinho dessa história da energia elétrica, do petróleo. Então, nós estamos num mundo que uma parte é extremamente avançada, mas outra parte é extremamente atrasada. As armas de fogo, o rifle de assalto AK-47, ele foi inventado em 1940. É o que se usa hoje em dia, né? Já era para estarmos um paradigma à frente, inclusive nas armas. Então, nós temos um descompasso entre as áreas do conhecimento, né? Algumas áreas muito avançadas e outras tiveram seu avanço restrito, justamente porque os próximos avanços dariam muita liberdade e dariam muitos recursos para as pessoas. Em termos energéticos, o próximo avanço será a energia livre. A energia livre, pessoal, ela já foi inventada umas 900 vezes, sem exagero nenhum, no último século. Mas ela vai e volta. Assim que algo avança, vem as grandes corporações, compram as patentes, ameaçam os pequenos produtores e a coisa acaba sumindo. Em 2013, no Brasil, saiu até na Rede Globo. Eles se chamavam Barbosa, alguma coisa Barbosa, Barbosa e Leal, os sobrenomes deles. E, salvo engano, no Ceará. Eles inventaram um captor de elétrons da Terra. Na época deu muita publicidade. E eles pegaram emprestado, eles estavam fazendo testes, pegaram emprestado com o pessoal da CEMIG alguns padrões para fazer, alguns relógios para fazer os testes. E aí alguém mandou ou algo aconteceu e a CEMIG prestou queixa contra eles, da CEMIG, né, não sei, provavelmente não é CEMIG, lá no Ceará, prestou queixa contra eles de roubo e eles foram presos. Porque o que é de graça é proibido. O que vai facilitar, o que vai dar liberdade para o homem é proibido. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as opções que nos são dadas, né? Porque se a gente pode escolher, muito provavelmente é porque não é bom para a gente. O
o que é bom para a humanidade em termos de recursos, a gente ainda não tomou conhecimento. A tecnologia cache, a tecnologia do plasma, é um recurso desse nível que está chegando por baixo, mesmo com as forças contra. A gente já viu aí matérias, principalmente depois dessa frente do copo da vida, que ajuda a combater vírus, bactérias, infecções. A gente viu um combate muito grande contra esse recurso, muito provavelmente porque ele funciona e porque ele é algo que não pode ser patenteado, é algo que as pessoas podem fazer por conta própria e vai dar liberdade, vai dar autonomia para as pessoas, e o Estado não quer isso, as corporações não querem isso. Mas enfim, vamos voltar ao assunto aqui, porque esse assunto é muito complexo, né? Se a gente for ficar falando isso aqui, vai ficar a noite inteira falando desse tema. Eu tenho uma história muito próxima da área energética por causa da minha formação. Eu me graduei em engenharia ambiental e sempre busquei, sempre estudei várias formas de energia livre. Inclusive, eu cheguei na tecnologia cache buscando energia livre. Existem, como eu disse a vocês, existem várias formas, né? Existem uma série de dispositivos. Existe um livro chamado, o autor dele é Patrick J. Kelly. Esse livro ele vai aumentando, né, à medida que o tempo vai passando, é como se fosse uma coletânea desses dispositivos. Há uns 10 anos atrás, talvez 7 anos, ele já tinha 1.500 páginas de dispositivos diversos. Então, seguramente, a gente já tem muita solução nesse quesito. A tecnologia do plasma ela é muito interessante porque ela é muito simples. Em relação a esse livro de energia livre, a tecnologia do plasma ela se destaca pela simplicidade. A maioria dos dispositivos que estão nesse livro são coisas que só um técnico pode fazer. E olhe lá, só os técnicos na área que vão se animar, se arriscar a fazer. A tecnologia do plasma uma criança pode fazer, né? A produção de plasma, a confecção de caduceus, né? Que são as canetas, qualquer criança pode fazer isso. E visto que a nossa tecnologia ela é muito arcaica, ela é muito pré-histórica, né? A palavra mais adequada, a gente consegue, de modo simples, de modo fácil, a gente consegue bons resultados na área energética usando a tecnologia do plasma. Quando eu me deparei com a tecnologia cache, foi uma alegria muito grande, porque eu me encontrei com essa realidade. Eu estava sofrendo com os dispositivos de eletricidade mais complexos e, de repente, eu encontrei os plasmas, né, os fios de cobre, e para mim foi um bálsamo. Imediatamente eu já comecei a produzir. O meu Magrave, o primeiro Magrave que eu fiz, ele ficou pronto com menos de 30 dias e foi uma alegria muito grande. Eu consegui economizar 30% de energia elétrica na conta de luz com o Magrave. O Magrave é esse equipamento aqui, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. E quando eu observei esse bom resultado, independente do valor da conta, se a conta é de 100 ou de 100 mil, eu economizo os mesmos 30%. Então, assim que eu observei esse resultado, eu corri para a oficina e fiz vários Magraves. Devo ter feito 4 ou 5 Magraves na sequência. A minha ideia era algo difícil de comercializar, né? Porque não era um produto ainda, a gente estava estudando, estava pesquisando. Então, eu bolei um contrato de financiamento de pesquisa no qual o empreendedor ele recebia o equipamento em caráter de empréstimo, eu instalava sem custo e, caso houvesse economia, nós partilharíamos a economia, né? Algo extremamente vantajoso para o empreendedor, né? Que só ia entrar com a conta de luz, com a estrutura e ia receber uma parte da economia. Eu não sei se é porque Minas Gerais, a gente está aqui, eu estou aqui em Belo Horizonte, e o mineiro ele é
nosso mineiro, para fazer negócio, ele é muito desconfiado, para coisas novas principalmente, ele é muito conservador. Então eu apresentei para alguns empreendedores de grande e médio porte e eu não consegui instalar em nenhuma indústria, em nenhuma fábrica. Isso me desmotivou bastante em relação ao trabalho com energia. Inclusive eu comecei a voltar os meus olhos para as outras áreas depois disso. Mas a tecnologia cash ela tem alguns pontos delicados para se trabalhar comercialmente na área energética. Em primeiro lugar, quando eu trabalho com nano revestimento na soda, eu não consigo um resultado estável. O resultado ele varia muito. Eu fazia uma Agravis Car para instalar no carro e eu conseguia até 40% de economia, mas num dia eu conseguia 40, no outro dia eu conseguia 18. Aí depois dava 35, voltava para 9 e ficava oscilando bastante. Eu observei que quando o carro ficou parado, eu fazia o estudo, né, acompanhava com a planilha, fiz isso em alguns carros. E quando o carro ficava parado uns dias, a economia ia lá em cima. E é como se tivesse fraco, né, tivesse precisando de mais plasma. Então, eu diminuí as pesquisas na área da energia, voltei mais para os cursos, comecei a produzir cursos, né, e capacitar as pessoas para fazer por conta própria. Mas, ultimamente, eu tenho voltado com muita força para essa área energética, por causa do nano revestimento no fogo. O nano revestimento no fogo, pessoal, ele é pelo menos 50% mais eficiente que o da soda para energia. Em se falando de energia, tem que se fazer nano revestimento no fogo. Porque o nano revestimento no fogo ele é muito frágil, ele é muito delicado. E ele solta, quando a gente não tem prática, quando a gente faz pelas primeiras vezes, ele não fica, ele quebra, sai da bobina. E aí a gente vê a comparação, né, do nano revestimento da soda, todo pretinho, o nano revestimento do fogo, todo feio, né, decapando. As pessoas acabam não insistindo e acabam não aprendendo. Então, quem tiver pretensões de trabalhar na energia, de criar dispositivos de energia, a dica de ouro é nano revestimento no fogo. Por mais que ele não fique 100%, por mais que você demore aí 1 ou 2 anos para aprender a fazer, mas mesmo o mal feito, pode ser que funcione melhor que o da soda. Porque nessa área, principalmente para a gente falar para a gente fazer para a casa da gente, qualquer jeito que você fizer, na soda está muito bom. Mas se você for fazer para tentar criar um produto, a gente precisa de estabilidade. A gente precisa de uma economia, não precisa nem de ser muita economia, que seja 20%, mas tem que ser um 20% estável. Não dá para fazer um produto que um dia economiza 20 e no outro dia economiza 5. Até dá, mas não é bacana, não é legal. Então, o desafio para quem vai criar dispositivos de energia de modo eficiente é fazer no fogo. A soda até funciona bem, mas quando a gente está fazendo as bobinas para o carro, por exemplo, quando é na soda, eu preciso de acompanhar na planilha, porque senão eu não vejo a diferença. Quando é no fogo, até a potência do motor muda. O carro fica mais potente, os faróis ficam mais potentes. É muito interessante em relação a isso. O barulho pode ser que mude dependendo do dispositivo, se tiver muito plasma. Ele muda o barulho do motor. A área de energia é uma área extremamente interessante. Dentre todas as áreas de atuação da tecnologia do plasma, é a área que está mais atrasada, ou melhor dizendo, é a área menos expressiva. O poder de transformação que a gente tem hoje na área da saúde com a tecnologia cash é algo disruptivo.
é algo transformador, é algo que pode mudar a estrutura da nossa sociedade. Tanto estrutura mercadológica, estrutura individual, estrutura de acesso aos recursos. O potencial da tecnologia cash na área da saúde, ele já está aberto hoje. Claro que a gente vai avançar muito, mas a gente já consegue hoje acessar algo muito transformador em relação à saúde humana. A área da agricultura e pecuária é outra área que a gente já consegue hoje fazer uma transformação colossal, tanto na produção de super alimentos, uma super produção por hectare, quanto a produção de defensivos, que são os agrotóxicos, totalmente orgânicos e sem influência negativa. A área de proteção energética e proteção climática com a tecnologia cash também é muito avançada. A gente consegue, só de você ter o plasma na sua casa, de produzir o plasma, você já cria um campo de proteção contra radiações negativas. Quem tem um reator dinâmico em casa consegue proteção até contra vendaval, furacão e etc. Outra área muito interessante e muito transformadora é a área da nutrição humana. Eu consigo me nutrir e consigo também regular o meu peso, né, ou engordar ou emagrecer com os plasmas orgânicos, os plasmas dos alimentos. Então eu tenho, dentre todas as áreas de atuação da tecnologia cash, hoje eu já tenho um nível de transformação que é um nível terra prometida. É maravilhoso estar aqui falando sobre isso, é maravilhoso viver essa realidade, né? A gente tem recursos. A tecnologia do plasma, ela trouxe para a gente recursos para a gente manifestar a terra prometida hoje. Então é algo muito, muito, muito maravilhoso mesmo. Em relação à energia, é a área que talvez a gente precise mais evoluir. Não que não seja bom. Veja bem, se eu tiver uma máquina dessa, que é uma Grave, e eu conseguir reduzir 30% de combustível, isso já transforma o mundo. Se eu conseguir reduzir 30% do consumo de energia elétrica, seja numa fábrica, seja em casa, seja o 30% do consumo de combustível, isso já transforma o mundo completamente. Só isso já transforma o mundo completamente, porque vai gerar abundância. Quando gera abundância, é a lei da oferta e da procura, né? Eu diminuo, o preço dos combustíveis vão diminuir e tudo, né, que deriva da energia, todas as indústrias derivam da energia. Todas as indústrias, elas precisam dessa função energética para funcionar. Então essa abundância nessa área hoje que a gente tem na tecnologia cash, só isso já é suficiente para transformar tudo. Do ponto de vista da área energética, eu consigo muito mais. Eu poderia facilmente com a tecnologia cash falar em 60% a 80%. Se eu fizer algumas coisas como os ganses especiais de trítio, deutério e hidrogênio, se eu usar o nanorevestimento a fogo, e muita pesquisa, né, pessoal? Tem que ter muita pesquisa. A gente faz isso de modo caseiro dentro de casa, a gente compartilha a informação para ir mais longe, para chegar mais rápido, mas a gente ainda precisa avançar bastante para criar essa fartura em termos energéticos. O que a gente tem já é interessante, mas a gente pode muito mais com a tecnologia cash. É por isso que eu convido você a produzir seus dispositivos, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de cada, para que a gente possa, de modo cooperativo, de modo compartilhado, a gente possa avançar nesse conhecimento e acessar os degraus mais altos dessa tecnologia, desse primor que é a criação de recursos dentro da nossa casa, né? A tecnologia do plasma, ela se trata disso. Você criar dentro da sua casa recursos em todas as áreas possíveis. E é na energia que a gente mais precisa avançar, porque é na energia que a gente vai conseguir as maiores transformações sociais.
Através da área energética, a gente pode transformar a nossa forma de viver na Terra. A gente pode transformar a nossa forma de se relacionar uns com os outros. Então é por isso que a gente precisa investir pesado nessa área. Eu recomendo que todos que forem fazer para energia façam o nano-revestimento a fogo. Sigam as instruções do Cash no vídeo do Copo da Vida, no qual ele ensina um pouquinho sobre o nano-revestimento a fogo. Aquele não é o nano-revestimento a fogo ideal, aquele é o nano-revestimento a fogo mais fácil para qualquer pessoa fazer. À medida que vocês forem fazendo, vocês vão conseguindo uma qualidade melhor, de modo que o nano ele não vai sair. Quando vocês adquirirem know-how e excelência na prática, ele vai ficar brilhante, cinza escuro, grafite e não vai sair. Os meus V2, todos os meus dispositivos para energia, hoje eu tenho feito assim. Observem o V2 que eu vou mostrar para vocês, como é a textura, como deve ser a textura do nano revestimento no fogo. Para quem está começando, pode fazer do jeito que o Cash ensina, que está ótimo. Vocês vão conseguir bons resultados. Sobre os dispositivos. Falando de energia, pessoal, essa aqui é a menina dos olhos. Este é o menino dos olhos da tecnologia Cash. Esse aqui é o Magrave elétrico, Magrave Power. A grande verdade é que meio que caiu em desuso esse aparelho, porque ele é muito pesado, ele é muito trabalhoso e ele traz pra gente um resultado que eu consigo aproximar ou inclusive melhorar com dispositivos mais simples. Quando a gente começou a estudar a tecnologia Cash lá atrás, esse dispositivo ele foi o precursor e o divisor de águas. A promessa dele é 30% de economia na casa. A gente liga ele na geladeira, ele tem duas tomadas e uma vai na rede elétrica e a geladeira encaixa na outra tomada. E aí a eletricidade passa por ele, passa pelas bobinas e ele injeta plasma na rede elétrica da nossa casa. Então, além de promover 30% de economia, ele tem essa promessa de criar um campo de proteção e um campo de melhoria, né? O plasma ele tem esse potencial, ele melhora tanto os eletrodomésticos quanto as pessoas que estão por perto. Alguns inclusive dizem que quando o Magrave não está funcionando é porque ele está trabalhando pelas pessoas, pela saúde das pessoas mais do que pela energia. Pode ser que ele não tenha sido bem feito também, né? Mas existe esse conhecimento dentro da tecnologia Cash. Quando a gente está falando em solda, pessoal, e energia, é fundamental fazer uma etapa chamada polarização. Quem faz o nano-revestimento simples na solda é muito fraco para energia. Para você trabalhar com nano-revestimento cáustico, que é o da solda, e criar dispositivos de energia livre, é fundamental fazer a polarização. É o que diferencia uma grave que funciona bem de uma grave que funciona médio ou não funciona, é a qualidade da polarização. Eu não vou entrar nesse tema agora para não me delongar muito, mas de modo geral a polarização é quando eu uso o multímetro para alinhar as nanocamadas que crescem desorganizadas e extrair mais potencial energético do dispositivo. Então aqui, pessoal, eu tenho a parte principal do Magrave, vocês não vão ver aqui. Ela está na parte de baixo, que são as bobinas Magrave. São aquelas bobinas que tem uma bobina dupla externa e uma bobina dupla interna. Eu tenho 3 andares dessas bobinas com uma bola de GANs no centro de cada uma. E acima dessas bobinas eu tenho o que a gente chama de capacitores. Esse Magrave, inclusive, eu coloquei um banco de capacitores a mais para testar um potencial mais eficiente.
Essa máquina está parada há muito tempo, que o rendimento dela estava baixo. A minha ideia é desmontar, nano-revestir no fogo e montar novamente. Mas esse projeto está aqui em casa esperando, já deve ter uns 2 ou 3 anos que ele está esperando tempo para fazer. Esse equipamento aqui ele é feito para casa, para indústria, para empresa. E é esse equipamento que economiza 30% em qualquer conta de luz. Ele tem a promessa também de plasmar na rede elétrica da sua casa e depois de um tempo você pode retirar a máquina que os fios de cobre da sua casa já estão plasmados e vão fazer o trabalho dele. E aí, em tese, você poderia levar ele para outra casa. Eu nunca vi isso funcionando dessa forma com um agravo elétrico. Eu vi isso funcionando pela primeira vez no ano passado com os meus V2 feitos no fogo. Eu tive 2 resultados nesse sentido. Os bichinhos estão tão potentes que depois de um tempo eles plasmam o veículo, depois de um tempo você pode retirar que a economia se mantém. E aí você pode passar para um outro veículo. Eu nunca tinha, o Cash sempre falou nesse potencial, mas eu nunca tinha observado, eu nunca tinha nem visto falar de alguém que conseguiu reproduzir isso. Então foi uma grata surpresa, né? Trabalhar com nano-revestimento no fogo me deu essa grata surpresa de poder ver o dispositivo plasmando o veículo e prescindindo depois do equipamento. Para casa, eu tenho um dispositivo muito simples, pessoal, que qualquer um pode fazer, chamado grafenador. O grafenador, ele é nada mais, nada menos que uma caneta da saúde de se ligar na tomada. Você faz a caneta da saúde, conecta as pontas dela, pode ser numa tomada, né, num pino macho, e pluga esse pino na tomada e deixa ele lá. O ideal é fazer uns 4 ou 5 grafenadores e espalhar pela sua casa. Cada cômodo você coloca um grafenador e deixa ele na tomada. A gente coletou resultados excelentes. Tiveram pessoas que conseguiram o mesmo resultado de uma grave simplesmente com os grafenadores. Então, fica a dica, né? Porque a caneta da saúde é muito fácil, qualquer pessoa pode fazer e precisa se estudar mais essa área. Ninguém fez grafenador no fogo. Todos os resultados dos grafenadores foram na soda. Eu, pelo menos, não conheci ninguém que fez grafenador no fogo e contou pra gente o resultado. Por favor, quem puder fazer esse teste aí e trazer pra gente esse conhecimento vai ser de grande valia. Na tecnologia Cash existem os resultados normais e existem os resultados fora da curva. Os resultados fora da curva são aqueles resultados esplêndidos, extraordinários, que são difíceis de serem repetidos. Tem uma grave em Foz do Iguaçu que ele zerou a conta de luz. O sujeito só paga a taxa mínima. Mas ninguém que eu conheço conseguiu reproduzir isso. Na época gerou um frenesi danado, as pessoas ficaram assediando ele muito, ele até sumiu por causa disso. Acho também que não conseguiu reproduzir isso em outro equipamento, não, senão a gente estava vendo ele comercializando por aí. É um resultado extraordinário, né? Imagina uma conta de uma empresa, né? Se a gente poder fazer isso. Esse é o objetivo, pessoal. Esse é o objetivo final. A gente zerar as contas, né? A gente criar geradores, porque os magravos são injetores de plasma, né? Eles vão amparar, vão melhorar a eficiência das máquinas, vão injetar energia fria na sua rede para reduzir o consumo de energia tradicional, mas a gente ainda não conseguiu substituir totalmente, exceto nesses casos fora da curva. Tem outro caso fora da curva também, assim, mais interessante ainda que de uma grave. Uma pessoa em Brasília com uma caneta da saúde, não é grafenador não, é caneta da saúde mesmo, com uma canetinha da saúde, ela conseguiu fazer o mesmo efeito de pagar apenas taxa mínima. Ela coloca a caneta da saúde, ela colocou, na verdade, a caneta da saúde na caixa de energia, na caixa do padrão. Não apontou para o fio, não apontou para o padrão, ela simplesmente colocou a caneta no cantinho.
algum tempo depois sua conta passou a vir taxa mínima. Então esses dois resultados na área da energia eles são assim completamente fora do que é o padrão. Espero que a gente possa chegar rápido, né, nesse conhecimento. Então, para a energia elétrica a gente tem o magrave elétrico, a gente tem o grafenador e tem algumas pessoas que fizeram V2, que adaptaram os V2 para ligar na tomada. Eu nunca fiz isso. Confesso que nem sei muito bem como é que é. Na verdade eu sei. Você tira a bobina central, que é o vidrinho central do V2. Antigamente a gente fazia com GANs de chumbo. Hoje a gente substituiu o chumbo por um GANs mais forte. Eu faço com ouro. Tem gente que faz com bismuto. Alguns outros faz com... não sei, cada um faz com alguma coisa. Para a tomada, a gente tem que tirar um fio dessa bobina central, desse recipiente central. A gente puxa um fio e liga ele na energia. Também precisa de mais de um V2, né, espalhado pela casa, da mesma forma que seria o grafenador, e consegue os mesmos 30% que o magrave faz. Tudo isso, pessoal, resultado na soda cáustica. Quem fizer no fogo vai se dar melhor. Então, já falei do V2, né? O V2 é um querido, o V2 é um querido, um dispositivo querido. Ele não é um dispositivo oficial da tecnologia Cache. Ele saiu num site chamado Plasma Laurentides, que é um site francês. As plantas dele saíram lá. E ele funciona por wireless. O campo do V2 é tão forte, mas tão forte, que ele funciona sem conexão. Só de eu fazer ele deixar no carro, ele já funciona. Ele funciona no carro e nos carros que estiverem próximos também ele funciona. O V2, pessoal, ele é tão potente, mas tão potente que ele protege a gente contra ventania. Tem um amigo lá no Rio Grande do Sul que ele pilota moto e em certos lugares tem uma ventania muito grande. Em certos lugares onde ele passa, tem uma ventania muito grande que chega a empurrar a moto. Ele tem que ficar contrabalanceando, né, o peso para não cair. Quando ele coloca o V2 na moto, ele observa os motoqueiros fazendo o contrabalanço e ele não precisa. Então é muito, muito interessante essa questão do V2, esse poder que tem o V2. E o V2 é muito simples, né, pessoal? Comparando com o magrave, então, nossa, ele leva menos bobinas, tem essa questão do GANs de ouro, né, que é mais restrito, mais difícil de fazer, mas ele é um equipamento mais simples para ser produzido. As bobinas são muito interessantes porque são extremamente simples, né? Não é nem a caneta da saúde, é uma bobina da caneta da saúde ligada no borne ou no polo da bateria do carro. A gente faz anti-horário para o positivo e horário para o negativo. Faça no fogo, né? Passando o fogo de acordo com o fluxo do plasma. Você vai passar o fogo na bobina no sentido que você quer que o plasma flua pela bobina, né? Então seria do fundo para a ponta. Passa o fogo do fundo para a ponta e aí isola, né, num tubete ou em qualquer outra coisa para não entrar em contato, para não ficar solto e poder provocar algum acidente, e conecta nos polos da bateria. Se você fizer de acordo, você vai conseguir pelo menos 20% de economia, com a vantagem de melhorar a potência do veículo. Se fizer na soda, funciona também, mas naquela situação tem que ter uma planilhinha, porque a economia ela é mais fraquinha na soda, a gente costuma nem perceber. Outro dispositivo, o plasma, pessoal, faz tudo, né? Os dispositivos de saúde atuam na energia, os dispositivos de energia atuam na saúde. A lógica do plasma é: o mais forte doa para o mais fraco, o mais energético doa para o menos energético. É assim que os campos se interagem. Então, outro dispositivo excepcional para a economia de energia é o próprio reator dinâmico. Inclusive, nesse vídeo que eu recomendei para vocês do furacão, tem um experimento que eu fiz com a bateria de 12 volts. É um reator dinâmico com 7.000 RPM, com 7.000 rotações por minuto. Não é tão simples de fazer.
essas máquinas mais rápidas, mas eu consegui, numa bateria, eu liguei o reator dinâmico numa bateria de 12 volts para descarregar a bateria. Eu queria descarregar a bateria para colocar na carga novamente. Quando eu fui medir a tensão da bateria de 12 volts, eu achei 1000 volts. Foi surpreendente, eu fiquei feliz igual o menino, porque é um fora da curva, um resultado fora da curva. Eu ainda não testei ele na energia elétrica, mas eu já sei que é um potencial, né? Já foi relatado por aí esse potencial de economia de energia com os reatores dinâmicos. Então eu comprei as peças para fazer um reator de 12.000 RPMs justamente para economia de energia. Então a ideia é essa, né? Criar um plasma potente, um plasma poderoso, para que ele possa doar para a minha rede elétrica, para os meus equipamentos. Então é isso, de modo geral é isso. Eu tenho um agrave elétrico, eu tenho o grafenador, eu tenho o V2, eu tenho as bobinas para o carro que são especiais. Gente, bobina todo mundo tem que fazer, não tem desculpa não. É muito simples, muito fácil, a gente consegue testar em qualquer carro, a gente testa e mostra para as pessoas, né, para as outras pessoas na prática. A pessoa não precisa acreditar, mostra para a pessoa na prática o poder do plasma. A gente não precisa convencer quando o resultado aparece, né? Eu espero que vocês possam receber essa informação, que para mim é muito preciosa, e possam dar vazão para ela. Eu espero que vocês conduzam experimentos, eu espero que vocês levem essa informação adiante, eu espero que vocês ensinem para as outras pessoas e eu espero que vocês obtenham resultados. Cada um que aprende a tecnologia do plasma, cada um que bota a tecnologia do plasma em prática, ele está criando um campo de ressonância que facilita muito para os outros que estão chegando. Facilita e dá condição dela se estender. A cada pessoa que avança no plasma é uma vitória muito grande, é um passo que a humanidade dá rumo à Terra prometida. Eu desejo ótimos experimentos, eu desejo ótimos resultados e eu espero que vocês possam somar essa egrégora de aprendizado coletivo. Se a tecnologia do plasma atendesse os padrões convencionais, a gente até hoje não teria ouvido falar dela. Mas de alguma forma, por algum motivo, essa tecnologia ela se dá de modo coletivo e cooperativo. Cada ideia, cada resultado que expande para outra cabeça, ele volta de forma melhorada, de forma multiplicada, né? Então a gente coleta, né, experiências em uma outra área que a tecnologia Cash está envolvida, que é observar a multiplicação através da divisão. Tudo na tecnologia Cash, principalmente, que eu divido, eu multiplico. E eu espero que vocês possam multiplicar este conhecimento que está chegando até vocês. Gratidão. Então, eu sou José Geraldo Souza, tenho uma formação em elétrica, eletrônica, mecânica e gases industriais. Então, comecei a trabalhar com GANs em função da minha irmã, que fazia o curso de naturopatia, e como ela tem um filho que tem um problema de saúde, ela pediu que eu me colocasse na situação de tentar ajudá-la. Fiz duas vezes lá em Amelino Matarazzo, 2 dias de treinamento, e depois continuei por minha conta, seguindo o pessoal do YouTube, né? Tanto o Nildo Navegantes quanto o Ormenezes. E daí para frente eu fui pesquisando, assistindo às aulas do Cash e fazendo por minha conta até chegar onde estamos hoje,
no caso, tentando fazer os reatores para consumo de combustível. Depois de ter feito bastante experimentos já na área da saúde, fazendo os PETs, as canetas da saúde, fazendo outros equipamentos para o meu sobrinho, né? Até mesmo pirâmide com tubetes de ganso. Aí parei com a saúde para tentar fazer o reator V2. Então comecei fazendo as pulseiras com gans e colocando um fio de arame nano revestido, de cobre nano revestido dentro da pulseira para melhorar a frequência das pessoas. E aí para o meu sobrinho eu fiz um capacete mais um colar cervical para ser colocado na cabeça e nas costas, para poder melhorar os sintomas dele. E graças a Deus tivemos resultados e ele começou a melhorar bastante. E aí fui fazendo, aprofundando, até fazer esses conjuntos para colocar, para tirar a dor da coluna, certo? E outros mais. Certo? Esse aqui eu fiz aproximadamente 8 ou 10 conjuntos desse aqui, entendeu? E já passei para muitas pessoas, já tem 7 pessoas usando, e todos já sentiram o resultado positivo, né? Então foi muito bom, foi gratificante ver as pessoas melhorarem com o equipamento que a gente produz. Bem, meu nome é Henry Saar, eu tenho 46 anos e desde 2006 eu fui diagnosticado com esclerose múltipla. Basicamente algumas partes da cabeça, algumas lesões da cabeça e uma lesão mais importante em T8 e T9, onde me dificulta os braços, não tenho praticamente lesão nenhuma, mas as pernas, coordenação e falta de equilíbrio e um pouco de fraqueza também nas pernas, e por isso eu preciso usar a cadeira de rodas. Mas eu segurando, eu consigo ficar em pé, não por muito tempo, mas sempre segurando. E, bem, recentemente eu conheci os estudos com plasma, e através da minha mãe e da minha tia, e eu fui e a gente, poxa, vamos apresentar para o tio Zé Geraldo, né? E ele logo se encantou e pegou, e eu acabei me tornando uma cobaia, entre aspas, dele, onde a gente fazia os aparelhos, né, os dispositivos aí. Mas a parte mais legal que a gente conseguiu fazer é porque eu sou engenheiro eletricista e fiz um curso de parapsicologia. E, bem, de um lado e para o outro, eu fui aprendendo um pouco sobre pirâmides, sobre energia, sobre várias coisas onde esses conhecimentos se juntavam, né? E aí eu fui e propus para o tio, poxa, vamos fazer uma pirâmide, então, de plasma, para que eu coloque no alto da minha cabeça, nos pontos de acupuntura para equilíbrio. E a gente foi e montamos um capacete, entre aspas, com os plasmas, com os tubetes de plasmas, numa configuração de pirâmide. E é onde eu ficava no alto da minha cabeça algumas horas.
E aí também o tio foi e montou vários anéis dentro de mangueirinha com plasma para acompanhar minha medula, né, até a altura de 89. Bem, eu ficava aí, eu não sei, depois como eu fui ficando cada vez mais animado, eu ficava 5 horas com o capacete e ali, e na medula. E quando eu tirava o capacete, quando eu tirava ali, estava tudo quente, muito quente mesmo na medula e na cabeça. E parecia que tinha 1 tonelada na minha cabeça, assim, que estava forçando. Mas é interessante isso. E isso me chamava muita atenção. E quanto mais eu me expunha ao plasma, mais quente, mais calor, e ao longo do tempo foi aumentando esse calor. E isso me dava, primeiro, disposição, o corpo, eu ficava mais cansado e tal, mas aí depois que eu comecei a usar o plasma, eu fiquei mais disposto. A dicção também melhorou um pouco, agora eu ficava meio arrastado antes e agora eu consigo falar um pouco melhor. Então, é assim, Bárbara, não é um milagre o plasma, mas ele é um tratamento para disciplina e regularidade. Que aí você vai usando, vai notando, e aquilo vai aumentando, e parece que vai alimentando as células, e cada vez mais elas vão ficando mais acordadas ou mais sadias. Então, eu acho que essa é o recado que eu posso falar, né? E a gente vai melhorando o bem-estar, né? É geral. A gente estava colocava na cabeça, mas eu sentia como o cérebro comanda tudo, mas eu sentia no corpo também. Então, acho que eu poderia, quer dizer, cada vez mais usar mais, só não podia dormir com ele. Mas foi uma experiência muito boa, muito legal. E jeito mais prático e fácil para se enrolar uma bobina que eu encontrei foi fazendo um enrolador caseiro com sobra de material, certo? Então, arrumei um bastão com a medida, o certo seria 14, embora esse tem 17, e fiz um apoio para poder enrolar. Segura o fio, passei o fio dentro do bastão para prender, e aqui, se eu for fazer sentido horário, eu vou enrolar ela no sentido anti-horário. Vou enrolar como se fosse anti-horário, certo? Anti-horário, no caso, vou enrolar para trás, certo? Deixa eu tirar isso daqui, já tem que rodar. Uma bobina de 18 espiras, enrolada no sentido anti-horário, e ela vai sair no sentido horário.
temos uma bobina pronta. É só, depois de feito, levamos ela para uma solução de vinagre de maçã com detergente. Essa tensão, na verdade, vai ser produzida pela bobina e não pelo multiteste. Certo? Chega a 70, 80 milivolts. Certo? Daí você faz 5 segundos, no máximo 10 segundos, para cada bobina. Agora você já vê lá 350 milivolts. Aí passa para outra. 120, 130. É uma variação constante de tensão. E você pode ver que essa eu estou colocando na escala de 2 volts, não está na escala de 200 milivolts, está na escala de volts. Se eu passar para a escala de 200 milivolts, muitas vezes eu não consigo leitura. Agora nós estamos aqui com uma bobina crua para tentar mostrar a diferença entre uma bobina crua e uma bobina nano revestida. Tem a mesma quantidade de espiras, 18 espiras, e colocando-se o aparelho aqui, a gente não vê tensão nenhuma, não existe tensão na bobina. O aparelho não sai do zero, certo? Então, a gente constata que a bobina crua não apresenta tensão, ela só pode ter uma resistência. Já uma bobina nano revestida, ela apresenta uma variação de tensão da própria bobina. Uma grave V2, tá? Para ver como ele é feito, certo? Aqui está, tiramos a capa, agora vamos serrar a parte de baixo para poder soltar. Agora, ele tem o fechamento dele, vou desfazer todos os fechamentos, certo? Primeiro, vou soltar os fios que interligam as bobinas gravitacionais das bobinas magnéticas. Então, nós usamos no centro o gancho de chumbo e
Na parte externa, a gente usa o GANS de magnésio, cobre e CO2. E na bobina principal, o GANS de chumbo. Esse magnésio pode ser substituído pelo GANS de CH3 ou trocar o CH3 pelo magnésio. É a configuração que a tecnologia cache mostra para a gente. É a mesma configuração da tecnologia cache. Então aqui eu vou tirar e a gente vai soltando as bobinas. Lembrando que toda bobina, ao final, ela tem que ser feita uma orelhinha dela, deixando que ela fique para baixo. Você não pode deixar a ponta para cima. Tem que fazer uma orelhinha dela para ela ficar voltada para a própria bobina. Então, ó, aqui nós temos uma bobina e quando se faz a configuração e amarra o fio, nós temos que voltá-la para baixo, sempre fazendo com que ela fique no sentido da bobina, olhando para a própria bobina. Olá, como estão? Entusiasmados e animados aí na reta final desses nossos encontros, que para mim tem sido de grande alegria. Vamos fazer um paralelo hoje com o emaranhamento, que foi falado no início dessa aula, trazer para o nosso dia a dia um assunto que parece distante e que muitas pessoas até entendem como coincidência, mas que no fim é mais simples, né? Quando a gente está aqui num grupo falando desses assuntos que parecem sobrenaturais, mas que são mais simples do que aqui já percebemos, né? Porque quando a gente vai falar, quando a gente pensa nesse emaranhamento, a gente percebe logo cedo o quanto estamos ligados uns aos outros. E é muito simples pensar nisso, sabendo que viemos e que somos síntese de uma grande energia, essa energia que nos reveste, que nos impulsiona para tudo que a gente quer fazer, não é? Então, se agora a gente sabe que no início do século passado, quando Einstein se surpreendeu com esse experimento, inclusive ele comparou o emaranhamento a um efeito fantasmagórico à distância. Devia ser muito difícil para aqueles físicos, né, que entendiam tudo à luz das equações matemáticas, aceitar que algo novo estava aparecendo. E quanto tempo se passou e hoje estamos aqui ainda. Alguns já entenderam, outros estão em outras vibrações. E nesse caminho, eu acredito, porque se a gente está aqui e a gente tem feito os experimentos da tecnologia do plasma, alguns estão mais adiantados. Mas só estão mais adiantados. Não vai ser diferente quando eles também fizerem esses experimentos. Porque estamos todos ligados, todos. Se a gente pudesse trazer exemplos do emaranhamento para o nosso dia a dia, nós poderíamos falar, por exemplo, eu sou mãe, que eu estava em casa, né?
e a minha filha estava na faculdade, pelo menos eu pensava que ela estava lá na faculdade, e alguém um dia encontrou comigo e contou que naquele dia que eu achei que a minha filha estava na faculdade, ela estava num barzinho perto da faculdade, assistindo ao seu time do coração. Então, como é que essas informações chegam até a gente, né? Quando a gente está ligado ao outro por sentimentos grandes, e aí aqui vocês entendam sentimentos grandes como amor, como compaixão. Quando a gente tem essa intimidade, e aqui nesse grupo vocês vão poder experimentar o que eu falo, porque quando fizer uma pergunta num desses grupos de WhatsApp, onde estão acontecendo as trocas, algum outro vai dizer, nossa, eu pensei em perguntar isso. E antes mesmo que seja respondida a pergunta, alguma coisa deu aquele estalo e a resposta veio. Por quê? Porque o que a gente precisa é tirar de dentro da gente, é falar, é expressar, para que a gente veja que imediatamente a resposta vem. Porque tudo é campo informacional, essas informações já estão no campo eletromagnético e é por isso que nós temos toda essa interação um com os outros. Mas ainda falando do emaranhamento, ele pode ser ao mesmo tempo positivo, mas ele tem também o seu lado negativo. Como, por exemplo, quando alguém tem alguma pessoa doente em casa e pede a várias pessoas ao mesmo tempo, né? São pessoas que elas conhecem. Às vezes eu já vi pessoas pedindo oração para quem está doente, até em rede social, em lugar aberto. Gente, nem todos estão na mesma frequência para que esse emaranhamento ele se dê de forma positiva. Às vezes, a intenção é pedir oração para que o outro se cure, e isso pode acontecer o contrário. A pessoa pode até piorar. Eu faço esses comentários porque aqui entendo que estamos numa mesma vibração. Se alguém ainda tiver dúvida desses assuntos que são tratados, dessa nova física, né? A gente pode dizer essa nova física, pensando em 100 anos, mas sabendo que para a física quântica não existe tempo e espaço. Se a gente está falando sempre desses mesmos assuntos, alguns perceberam e alguns ainda estão para perceber, é porque o tempo é diferente para as pessoas. Então, se a gente entendeu que existem polaridades, aqui a gente está procurando o caminho do meio. Algo pode ser positivo, pode ser negativo, assim como uma coisa é dentro, outra é fora, um está em cima, outro está embaixo. A gente sempre tem que pensar em polaridades, porque não é porque a gente está pedindo oração, né, está desesperado e vai numa rede aberta como o Facebook e pede para alguém fazer oração e coloca a foto da pessoa, isso pode ter um efeito contrário, porque a gente não sabe em que frequência o outro está. Não há como se falar desses assuntos sem falar do nosso eu, porque nós estamos o tempo todo tentando expressar o que somos e o que queremos para o mundo. Eu sei os lugares que eu ando, eu sei dos grupos que participo. E isso vai se tornando tão sutil para a gente, que a gente sabe quando as pessoas estão verdadeiramente bem intencionadas. Quando pede oração, quando diz que está fazendo oração. Vou dar um exemplo aqui de um grupo, outro dia que eu estava participando, uma moça pediu para orar para o pai dela, que estava internado no hospital, em situação muito grave de Covid, e todos os dias ela falava de como o pai estava. E ele passou assim uns 10 dias muito ruim. Quando foi no 11º dia, ela veio contar que o médico tinha passado o estado do pai. Só que antes dela falar isso no grupo, que ela estava pedindo oração, eu estava nesse grupo,
Ela falou assim: nossa, as notícias são tão boas que eu tenho até medo de falar. O que é que vocês acham que aconteceu? 5 dias depois, o pai dela piorou. E depois de 2 meses no hospital, infelizmente, nos deixou. Então, a gente está falando de um está tão ligado ao outro que não tem como um acreditar e o outro não acreditar. É uma rede de troca. E se estamos trocando, se não tivermos na mesma vibração, a gente não vai entender aqui o que é emaranhamento. Porque quando uma mãe está em casa, né, esperando o filho dela chegar da festa, e ela está imaginando coisas, e às vezes falam que as mães são sensitivas, né? É porque é tão forte essa conexão das mães com os filhos, que às vezes acontece mesmo, ou aconteceu alguma coisa, e os filhos não duvidam muito do que as mães falam, né? Porque a gente tem vários exemplos aí, histórias que nos contam, mas a gente também tem exemplos de pessoas que estão em outros países, em outros lugares, que alguém pensa nela aqui e do outro lado do mundo ela também pensa e uma telefona para outra e as pessoas vão achando que isso são coincidências. Não são coincidências, precisamos investir um pouco mais de energia para estudarmos sobre esses assuntos, porque o que a gente dá aqui é um caminho, mas é um caminho que a gente precisa se embrenhar com disposição, porque se a gente não tiver disposição para pesquisar, a gente vai ficar aqui só na informação. Esse mergulho ele precisa ser profundo, porque essa parte rasa a gente só entende o que está sendo falado, para que a gente perceba que tudo isso que estamos falando não é a realidade que nós temos contato dia a dia, a gente precisa ir mais fundo. Então, o meu convite é para que vocês procurem um pouco mais, ler e ouvir de pessoas diferentes, porque os caminhos para o todo, eles podem ser diferentes, mas todos vão levar ao mesmo lugar. Nós todos somos partículas dessa matriz divina. Então, se somos partículas dessa mesma fonte, não precisamos, né, passar tanto tempo nos debruçando aqui, falando que a mesma energia que produz a fé, produz o medo. Porque tudo está ligado e a gente precisa sair desse contexto que a gente vive, desse condicionamento, para que a vida seja melhor. Eu agradeço, desejo uma semana de muita saúde para vocês. Obrigada.